Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus está nos dando mais esse dia, mais esta oportunidade, mais esta segunda-feira para cantarmos, para adorar e para sermos gratos a Ele, pois Deus é merecedor de tudo aquilo que nós realizamos para o fim de adorar a Ele. Deus está nos dando esta alegria de hoje estarmos reunidos, congregados para poder realizar este culto a Ele, culto de adoração a Ele, e ao mesmo tempo é Ele também falando com cada um de nós e fortalecendo os nossos passos, nossa vida, nossa fé, nossa comunhão. Vamos orar nesse momento pedindo a Deus que assim neste dia Ele venha nos ensinar verdades que ainda não sabemos e que venha fortalecer os nossos passos e nossa vida para que assim possamos permanecer fiel aos seus caminhos. Senhor Jesus, nesse momento quero ser grato a Ti por estarmos aqui reunidos para este fim, realizarmos este culto em adoração, em louvor e gratidão. Assim, meu Deus, eu venho clamar para que além do Senhor receber este culto, que eu sei que o Senhor receberá, também, meu Deus, venha falar em coração que aqui está, o Teu povo está reunido para poder aprender as Suas verdades e ouvir a Tua gloriosa e maravilhosa palavra. Assim nós clamamos e assim nós buscamos e pedimos a Sua bondade, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, glórias a Jesus. Vamos já iniciando, só quero dar aqui já um aviso em primeiro momento, no início desse culto, falando sobre a nossa Santa Ceia, que será no próximo domingo, no dia 21, às 10 horas da manhã, aqui nos canais da igreja, como nós temos feito nos últimos meses passados. Então todo o povo, todos os irmãos, todas as congregações, procure a sua congregação, o seu dirigente, para você já pegar a sua Santa Ceia, para que assim possamos participar no próximo domingo, no dia 21. Já pode procurar na sua congregação para você pegar a sua Santa Ceia. Então peço aos irmãos para que assim, além do mar de pegar, divulgue também nossa Santa Ceia no próximo domingo, dia 21, às 10 horas da manhã. Vamos seguir então adorando a Deus aqui. Vamos ouvir agora a participação da nossa igreja ali de Laranjal, que é pastoreada pelo evangelista Paulo, e vai estar transmitindo e a participação dos nossos irmãos ali de Laranjal. E eu já volto aqui com você. Cante e adore a Deus aí na sua casa. Nesta noite eu quero louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor pela grande oportunidade de entrarmos aqui e adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar orando ao Senhor, gostaria de convidar as nossas irmãs que estão aqui, para que nós possamos estar aqui nesse momento levantando um clamor no nome de Jesus. Amém? Nosso Deus e Pai, mediante a Tua presença, Pai querido, nesta noite, queremos Te louvar, queremos Te exaltar e glorificar o Teu nome pelo Seu amor, pela Tua grandeza, Senhor, e pelas Tuas misericórdias para com as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha abençoar a nossa vida e abençoar a vida de todos os nossos amados e queridos irmãos, ó Pai. Estamos aqui para Te exaltar, pois sabemos que o Senhor é digno de ser exaltado, glorificado e adorado. Fica conosco, Pai, e manifesta em nossa vida, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, Jesus, e o Teu Espírito Santo. Assim oramos e também agradecemos, porque cremos na misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, queridos, estamos felizes, porque Deus tem cuidado de nós, porque Deus tem zelado para com as nossas vidas. O motivo de estarmos aqui é porque entendemos o quanto o Senhor tem sido perfeito para as nossas vidas. Nós sabemos que nós estamos passando por esse momento de adversidade, a qual nossos templos estão com as portas fechadas, mas a igreja do Senhor, que somos nós, estamos com o nosso coração aberto e entendemos que nós precisamos continuar exaltando, glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu sei que a nossa vontade é de estarmos todos reunidos na igreja, assim como todos nós tem feito todos os dias normais de culto, mas em nossa casa nós podemos adorar, exaltar e glorificar, porque não é esse momento que vai impedir com que nós viemos exaltar o nome do Senhor Jesus, que possamos neste momento
Deus na sua vida, porque Deus está perto de nós, está zelando nas nossas vidas. Eu quero aqui nessa oportunidade ler aqui um versículo, apenas um versículo, compartilhar com você um versículo da palavra de Deus. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15 e versículo de número 18. Esta é uma passagem a qual a Bíblia fala do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18 está escrito assim: e levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas esse versículo para a nossa meditação. Todos nós conhecemos essa história, todos nós conhecemos esta passagem. É uma passagem a qual Deus fala nesta noite em nosso meio, em nosso coração, daquele filho que resolve pedir ao pai uma parte, a parte que lhe pertencia da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai assim lhe repartiu, deu aquilo que lhe pertencia. Aquele filho foi embora, viver distante do pai, distante da família, do carinho do pai, mas ele teve uma grande dificuldade. Louvado seja Deus. Quando nós nos precipitamos e fazemos algo que não está na vontade do nosso pai, provavelmente nós vamos passar pelas dificuldades. Eu não sei, querido, se você tem passado por esse momento, mas eu quero te dizer, olha, Deus não esqueceu de você. Deus sabe que você está passando por um momento de adversidade, mas Ele, o Pai, diz a Bíblia que Ele estava esperando ali o seu filho voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então volte, porque o Pai está à tua espera para te receber de braços abertos. Que ficamos com esta palavra nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta noite, louvamos a Deus pela vida da Levita Débora, que está aqui conosco para louvar o nome do Senhor. Tenho absoluta certeza que Deus vai usar mais uma vez na ministração do louvor. E também está aqui conosco a nossa irmã Diaconisa, a irmã Maria das Graças, ela que é a dirigente do círculo de oração aqui da nossa igreja em Laranjal. Tenho certeza que Deus, como sempre assim tem usado, vai usar para que possa transmitir uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta oportunidade. Queremos aqui ouvir primeiro a nossa irmã Maria, já conhece a irmã Maria, ela vai dar uma palavra e eu tenho certeza que Deus vai usar para falar ao teu coração. Amém? Versículo também, 13. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Essa passagem fala da mulher que andava curvada, da mulher que há 18 anos andava curvada. Eu venho aqui trazer uma palavra de bênção e de vitória para a sua vida sobre essa palavra. Você que anda há muito tempo, não sei quanto tempo você tem andado encurvada ou encurvada, eu não sei qual o problema que te leva a
Amém. Glória a Deus. Boa esta palavra. Deus continue abençoando grandemente a vida da diaconisa, a irmã Maria, nossa irmã que vem nos abençoar aqui na nossa igreja, onde o Senhor tem usado grandemente. Que o Senhor possa continuar abençoando, né? Que nós possamos olhar para Cristo, olhar para Jesus, mesmo que as circunstâncias agora nós estamos atravessando, está sendo um pouco complicado, mas saiba que Ele sempre será o nosso socorro. Aleluia. Sempre vai ser a nossa ajuda, né? Nós temos o Senhor para poder estar sempre nos socorrendo. A Bíblia fala que Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ou seja, o Senhor não está distante, o Senhor está presente em nossa vida. Aí nós precisamos buscar sempre este socorro que é o Senhor Jesus. Eu quero aqui também nesta oportunidade dar uma oportunidade para a nossa irmã Levita Débora também. Ela está adorando o nome do Senhor e nós vamos continuar exaltando, pois Ele é digno de ser adorado. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e também ao pastor, sua família, todos os irmãos, né, por nós estarmos aqui, porque para mim é um grande privilégio estarmos aqui adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor. E convido os irmãos a adorar comigo, em nome de Jesus. E tenho certeza que esse louvor irá falar ao seu
Graças a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Peço que Deus continue guardando e conduzindo a todos os nossos irmãos, irmãs, jovens e adolescentes, aí da nossa igreja do campo de Laranjal, com todas as subcongregações. Deus abençoe rica e assim abundantemente. Quero mais uma vez reforçar aqui, meus irmãos, Santa Ceia no próximo domingo, no dia 21, às 10 horas da manhã, nos canais aqui da igreja. Procure aí na congregação para você já pegar a sua Santa Ceia, guardar ela e aguardar até no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Todos nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor
porque estaremos relembrando a morte do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja, a igreja que Ele comprou com a sua própria vida, e o seu sangue que ali foi derramado naquela cruz, para resgatar a mim e a você. Então, próxima Santa Ceia, domingo, dia 21. Vamos seguindo adorando, mais uma participação, agora a participação da nossa congregação ali da Lajinha, que é pastoreada pelo pastor Renato, que é o nosso quarto vice-presidente aqui de todo o campo. Vamos ouvir os nossos irmãos e a participação da nossa igreja ali de Lajinha. Então, irmãos, uma paz do Senhor. Vamos estar falando com o Senhor neste momento, meus irmãos. Momento esse que temos a grata oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para neste momento estarmos apresentando para os nossos irmãos, que aqui não podem estar e não puderam estar por causa do momento, mas uma coisa sabemos, a palavra do Senhor diz que o Senhor é Deus de perto e também Deus de longe, que o Senhor possa estar alcançando a vida de cada um dos nossos irmãos, que mesmo não estando aqui, estão sempre ligados no trono da graça do Senhor. Oremos em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, neste momento, mais uma vez, na Tua presença, nos encontramos, ó Pai, para este momento tão oportuno, momento este, Senhor, em que temos, ó Deus, a grande oportunidade de buscarmos a face do Senhor. Meu Pai, eu sei que os nossos amados irmãos que aqui estão, meu Deus, o coração está radiante, porque, Pai, já faz alguns dias, Senhor, que não podemos estarmos reunidos para poder juntos, ó Deus, compartilharmos, ó Pai, ó Deus, um culto em louvor e adoração ao nome do Senhor. Mas agora, Senhor, aqui estamos nesta live, aleluia, meu Deus, para poder passar para os nossos irmãos que aqui não estão, meu Pai, a graça que estamos sentindo, ó Deus, que está na Tua casa, oh Espírito Santo de Deus, esteja o Senhor na direção de nossas vidas, esteja o Senhor na direção de tudo, meu Pai. Senhor, oramos, ó Pai, por nossa nação, oramos, Senhor, aleluia, Deus, que a Tua vontade seja feita, mas, ó Deus querido, que a Tua igreja permaneça na Tua presença, e outras vidas, Pai, que neste momento vão estar ouvindo, ó Deus, a Tua gloriosa palavra, que possam também, ó Pai, ser impactados, ó Deus, com a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos limpa, a Tua palavra, Senhor, até mesmo nos confronta, mas é para justamente, meu Deus, nos colocarmos sempre na Tua vontade, onde houver uma vida, Senhor, ouvindo a Tua gloriosa palavra, que possa, Senhor, sentir o toque da Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Números, capítulo de número 33, versículo de número 50, onde vamos estar fazendo menção em alguns versículos da palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui, em Números, capítulo de número 33, a partir do versículo 50, tem por título assim: Deus manda Moisés lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis também os seus altares. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá, segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões em vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes.
e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Deus abençoe, meus irmãos, podem se assentar no nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor vem trazendo para nós um despertamento, algo, querido, que compete a nós e não o Senhor fazer. Quando o Senhor chamou Moisés e falou com Moisés sobre a situação da entrada do povo à terra de Canaã, ele começa já chamando a atenção antes de até mesmo atravessar o Jordão, embora todos nós sabemos que não foi Josué que atravessou o Jordão, e que não foi Moisés que atravessou o Jordão com o povo, e sim Josué. Mas uma coisa o Senhor já tinha alertado Moisés, dizendo: falou o Senhor a Moisés dizendo, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, ainda não tinha atravessado o Jordão, manda ele dizer, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lança fora todos os moradores de diante de vós. Trazendo para os nossos dias, queridos, quando assumimos um compromisso com o Senhor, é dever nosso lançar fora, querido, as velhas práticas, os velhos costumes, as velhas vontades. Tudo isso tem que ser retirado. E quando, irmãos, nós fazemos isso, nós temos a oportunidade de tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas o versículo 55 vem trazendo uma responsabilidade que é minha e sua, não do Senhor e nem de Moisés. Quando o Senhor disse assim, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Amados, quando a palavra do Senhor vem dizendo, mas se não lançardes fora os moradores, é claro que ali o Senhor estava orientando a Moisés, dizendo a ele que era para todo o povo de Israel, ao chegar ali, não deixar nenhum daqueles moradores antigos, porque a terra não era para eles, a terra era para o povo de Israel, para os filhos de Israel, para aqueles que o Senhor tinha preparado para possuir. Mas eles tinham um dever, eles tinham uma missão de chegar ali e tirar os moradores que ali habitavam, porque aqueles moradores que ficassem ali seriam inimigos e seriam aqueles que ia sempre, durante a vida deles ali, ia ficar atormentando. Isso no âmbito espiritual de nossas vidas. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, mas permitimos ainda as velhas práticas, permitimos ainda os velhos costumes, os velhos pensamentos, permitimos as atitudes do passado, isso fica, irmãos, quando diz a palavra do Senhor, serão por espinho nos vossos olhos, aqueles moradores antigos que fica cega a nossa visão espiritual, e nós costumamos achar que tudo é normal, que tudo está acontecendo no tempo de Deus, é Deus que vai fazer. Não, irmãos, tem algo que é eu e você que temos que fazer, e este momento está sendo o momento exato de nós, de fato e verdade, começar a ter uma reflexão e olhar para dentro de nós, se aqueles moradores antigos ficaram, se aquilo, querido, que tentou contra a nossa caminhada ainda estão presentes em nossas vidas, para que nós venhamos tirar. Agora temos tempo para poder fazer essa reflexão, essa introspectiva para dentro de nós, olhando dentro de nós mesmos, para ver se não há, porque, irmãos, neste momento que estamos passando, nesta situação que estamos passando, atravessando, se ficar moradores antigos, muitos vão desistir da caminhada, muitos não vão conseguir sobreviver, porque vão ficar sem a visão espiritual, vão sentir o sofrimento na pele, e aí, irmãos, vão perder na caminhada. Mas nessa oportunidade que esta palavra está falando comigo e com você, vamos todos nós já ficarmos ligados, irmãos, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se há algum morador antigo, se há algum pensamento antigo, se há alguma prática antiga, lança fora da tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus, e assim você vai tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para mim e para você. Que o Senhor continue abençoando. Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus, para que
o seu coração venha desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida, daquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus. Vamos ouvir a diaconisa Delciane trazendo um louvor ou uma palavra, aquilo que o Senhor lhe der em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toda amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quero louvar com a igreja o 322 da nossa harpa, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Tem a morte se humilhou, tendo já vencido a lida. Deus no Pai o exaltou, nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado, o seu sangue reminou, numa lança transpassado foi amado do Senhor. Suas mãos me pegaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela vida estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Quero assim agradecer a minha grande oportunidade que a mim foi dada, em nome de Jesus, amém? Glórias a Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida da diaconisa Delciane, e da qual, irmãos, trabalha aqui no Ministério Infantil. Que Deus continue abençoando, fortalecendo e dando as mais ricas bênçãos. Que o Senhor continue fortalecendo no nome de Jesus. Vamos ouvir, irmãos, os jovens adorando ao Senhor neste momento com louvor. Aleluia. Tudo aqui, irmãos, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então tenha prazer em fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a juventude adorando ao Senhor. Saudamos, irmãos, para o Senhor em nome de Jesus. Com gemidos e palavras não podem explicar. Aleluia.
Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e eu sou de novo aqui, e eu quero ver o poder, e ainda crer, pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas seus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Que o Senhor continue abençoando nossos jovens, pais e irmãs dos nossos jovens que aqui estão. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, irmãos, com todos os cuidados que estamos aqui tomando, com a parte da higienização. Que Deus continue abençoando o jovem em nome de Jesus. Agora é o momento da oração. Quero chamar aqui o presbítero Darcy, que é o nosso dirigente local, para estar orando em nome do Senhor Jesus, e juntos vamos estar agradecendo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Estamos orando, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade a que nos foi concedido, né? Aleluia. Esses 20 minutos para mim está sendo mais do que 2 horas. Aleluia, porque eu estou com o meu coração, a minha mente voltada para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz, aleluia, que a mão do Senhor não está encolhida para que nem possa falhar, e nem seus ouvidos gravados que não possa ouvir. Aleluia, eu tenho certeza que a minha a sua oração está chegando diante do Senhor. Sabendo, aleluia, que o mundo, o país está passando por esse problema, mas o Senhor é o maior. Aleluia, peleja por nossas vidas, aleluia. É muito prazeroso quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor. Sabemos que é muita porta que foi fechada, mas os braços do Senhor não fecham para ninguém. Depende de nós entregar a nossa vida, entregar os nossos problemas, as nossas bonanças do Senhor. Cuida de tudo, irmão. E já ora agradecendo ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, neste momento eleva os pensamentos do Senhor mais uma vez, meu Pai, para a graça do Senhor, Pai, por esse momento, Senhor Deus, aqui passamos aqui, Senhor Deus, ouvimos o louvor da palavra do Senhor, Pai, aquilo que estão falando nos nossos corações, meu Pai, e aqui tudo é para o Senhor, tudo é do Senhor, Pai, e que como o Senhor continua nos guardando, continua abençoando, Senhor Deus, Pai, aqueles também que ouviram, que vai estar ouvindo, Senhor, dando ouvido sentido, Senhor Deus, para que cada momento reflita, Senhor Deus, a tua grandeza, Senhor Deus, para essa nossa vida, Pai, porque o Senhor é o Deus que faz, muda a tua vontade, é o Senhor que tem tudo na tua mão, ó Pai, e por isso eu sou grato, Senhor, e entrego essa simples oração em teu santo nome, amém, e graças a Deus, e assim eu passo a palavra para o nosso pastor, presidente, em nome de Jesus. Deus seja louvado e glorificado para todo o sempre. Que as bênçãos do Senhor estejam constantemente sobre a vida de todos os nossos irmãos da Lajinha. Irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, enfim, que Deus continue conduzindo e guardando a cada um de vocês
para que o nome do Senhor Jesus seja assim glorificado para todo o sempre. Meus irmãos, agora vamos para a palavra de Deus, é poucos minutos, mas é momento de nós adorarmos e também ouvirmos a preciosa e a maravilhosa palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, na Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 2, segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos falar de um homem que todo mundo conhece, chamado Noé. Nós vamos falar sobre este homem aqui hoje em alguns minutos. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 5 até o versículo de número 8. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A seguir, todos nós com a sua Bíblia aberta, e vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar nesse dia. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Olha, vamos orar pedindo a Deus que vem nos ensinar no decorrer da mensagem. Nós iremos comentar aqui sobre os outros versículos. Senhor Jesus, peço ao Senhor neste momento que tenha bondade e misericórdia em nossas vidas, nos ensina e fala da Tua verdade através desse texto de hoje e através dessa temática de hoje. Pedimos a Tua doce e maravilhosa presença em nossa vida. Eis-me aqui, eu dependo de Ti, necessito do Senhor. Capacita-me, revela-me da Tua mensagem e me dê autoridade e capacidade para ministrar a Tua gloriosa e maravilhosa palavra no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de Noé, mas vamos nós aqui, a temática que quero aqui hoje ministrar é que Noé, por um período aproximadamente de 100 anos, ou pouco mais de 100 anos, ele ficou proclamando a justiça, como nós acabamos de ler aqui. Este homem, ele não olhou o escárnio em que aquelas pessoas, como diz até a Bíblia aqui, que Deus quis abater este povo, estes homens, essas pessoas, devido ao pecado. Mas Noé, ele não se preocupou com aquilo que os outros não estavam acreditando no que ele falava, ou naquilo que ele transmitia. No capítulo 5, capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, vai dar exatamente o entendimento desse momento do dilúvio. No capítulo 5 fala da idade dele, no capítulo 6 fala do momento em que ele entra na arca, no momento em que as águas estavam sobre a face da terra. Então é aproximadamente 100 e poucos anos, 120 anos, aproximadamente. Então ele ficou por esse período proclamando a justiça, como nós lemos aqui no versículo 5 de 2 Pedro. Quando nós falamos que ele proclamou, mas o povo não acreditava, as pessoas não creram, as pessoas não estavam nem aí por aquilo que ele falava, não estava nem um pouco preocupado com aquilo que ele transmitia. O povo queria viver de uma vida dissoluta, de uma vida promíscua, queria continuar vivendo os seus pecados, queria continuar vivendo a sua vida totalmente errante, longe da presença de Deus. A grande questão aqui é que Noé, ele não se preocupou com aquilo que os outros pensavam dele. Ele não deixou que esse lado negativo das pessoas pensarem dele, de zombar dele, de não acreditar nele, viesse impedir que ele construísse a arca para salvar ele, porque a arca era para salvar ele e a família dele, que impedisse ele de continuar falando da justiça de Deus. Então, ele não permitiu que nenhuma dessas circunstâncias externas viesse afetar psicologicamente a ele, para que ele não viesse cumprir com aquilo que Deus deu a ele, uma missão. Constrói a arca para preservar a família dele, porque era para preservar a família dele e alguns bichos. A grande questão aqui hoje, meus irmãos, é nós estarmos pregando a palavra de Deus, e se os outros zombar, se os outros acreditar, se não acreditar, não nos compete isso.
O que nos compete é falar. Se vão acreditar ou não, não é competência nossa. Isso é uma questão pessoal de cada um. Se vão acreditar ou não, o problema é deles. Mas nós temos que proclamar e falar da justiça de Deus. Aqui Noé, irmãos, ele estava sozinho no mundo pecaminoso, no mundo totalmente promíscuo. Ele estava sozinho, ele com a família dele. Mas ele não permitiu que nada dessas coisas externas impedisse ele. Nada dessa zombaria viesse afetar a fé dele. Nada desse escárnio viesse atrapalhar a ação do trabalho dele, de construir a arca para preservar ele, a família dele e alguns bichos. Escute bem, se você permitir que alguma coisa externa atrapalhe a missão que Deus te deu, quero só te dizer que a arca que Noé construiu não era meramente só para salvar os outros, não é para salvar ele. Então, se você permitir que alguma coisa externa te atrapalha, te impeça, te venha contaminar, que venha trabalhar o seu psicológico, quem vai perder é você. Quem não vai construir algo para você é você mesmo. Então Noé, ele construiu algo para ele mesmo, para preservar a vida dele mesmo. Se ele deixasse que isso viesse a afetar ele, nem ele se salvaria. No entanto, muitas das vezes nós permitimos que algumas coisas externas venham para dentro do nosso coração e isso atrapalha nós construirmos alguma coisa. E algumas dessas construções, que é o que eu estou falando aqui, é a construção da arca, livrou ele da morte, livrou a família dele da morte, e alguns bichos também da morte, livrou ele da morte e a família dele. Algumas das vezes nós temos uma missão e nós temos que construir algo para essa missão, e essa missão é para preservar nós mesmos. Para preservar nós mesmos. E se nós deixarmos que alguma coisa externa nos afeta, nós seremos prejudicados também. Meus irmãos, Deus, ele quer que eu e você seguimos a nossa missão. A nossa missão é proclamarmos o Evangelho. Ainda que esse momento que estamos vivendo, essa pandemia, ainda que estamos neste momento de alta tecnologia, em que todas as informações são colocadas externamente para nós, não permita que nenhuma dessas informações venha atrapalhar a sua comunhão, venha atrapalhar a sua fé, venha atrapalhar a sua vida diante de Deus. Aqui Noé, ele proclamou, pregou, falou da justiça de Deus. Noé, ele não permitiu que nenhuma circunstância o atrapalhasse dele continuar construindo. Ô, irmão, escute bem. Ele estava construindo uma arca, um navio, para a gente entender melhor, no lugar onde não tinha água, no lugar onde não existia mar, no lugar seco, não tinha nem rio direito para que tamanho daquela arca, não existia rio suficiente para esse fim. Não tinha dimensão de profundidade para esse fim o rio. Irmão, todo mundo estava zombando ele de uma coisa que ele estava construindo, que não existia água para tanto daquele tamanho. Tem coisas que nós vamos construir que é gigante, que é coisa que não se cabe ali naquele exato momento, mas é coisa futura, que Deus já nos preparou para nós construirmos para um fim futuro. Ele estava sendo zombado para aquele exato momento. Irmãos, naquele exato momento ele estava sendo zombado. Como é que vai ter água aqui para você colocar esse barco, vamos falar assim, esse navio aí, que não era navio na época, né? Mas como é que você está construindo um troço que nem água tem para isso? Para que isso? Não tem água aqui para isso. Irmão, a zombaria era grande, mas deixa eu te dizer uma coisa. A missão Deus deu para mim e para você. A visão é sua. A visão que Deus é para você. A visão que Deus me deu é para mim. Não é para os outros enxergar o que eu estou enxergando, não. Quem tem que enxergar isso sou eu. Quem tem que ter a fé nisso sou eu. Quem tem que acreditar nisso sou eu. Quem tem que ser determinante nisso sou eu. Quem tem que trabalhar nisso sou eu. Então é eu que tenho que trabalhar. E ele, por um período aproximadamente de 100 anos, e ficou ele ali trabalhando, irmão, falando da justiça de Deus e o povo zombando. Repito aqui. Não tinha mar ali onde ele estava construindo isso, não tinha rio que suportasse o tamanho dessa arca, não tinha, mas ele continuou e acreditou naquilo que Deus falou com ele.
Deus deu a missão para ele para preservar a própria vida dele. A própria vida dele para ser preservada. Irmãos, tem algo que nós vamos construir que é para preservar nós mesmos. Então não deixa nada externamente prejudicar. Para mim já caminhar para o final devido ao tempo, cuidado com as coisas que nós estamos hoje tendo acesso. Nós temos acesso de forma gigantesca à alta tecnologia. As informações que vêm para nós é no momento real do acontecimento. E muitas das vezes isso tem afetado psicologicamente a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão. Nós precisamos de nos desligarmos dessas informações e queremos a informação vindo de Deus. Desligue da informação horizontal e ligue na informação vertical. Cuidado com esses escárnios que têm vindo, que têm tentado provocar, atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Noé, ele não permitiu que ninguém impedisse ele de construir a arca. E mais uma vez quero dizer, ele estava construindo algo para ele mesmo, para preservar ele e a família dele mesmo. Então vamos continuar na nossa missão? Vamos continuar sendo igreja? Vamos continuar proclamando o Evangelho? Vamos continuar falando a verdade? Se vão ouvir, não nos compete em saber. Irmão, tem gente que para de fazer a obra de Deus porque os outros não estão dando crédito no que está falando. Presta atenção, Noé era sozinho, irmão. E ele continuou falando, continuou pregando. E repito, tem coisa que a gente vai construir para nós mesmos, preservar nós mesmos, não é os outros não. Mas nós temos uma missão. Vamos continuar sendo igreja. Igreja que ora, igreja que jejuma, igreja que lê Bíblia, igreja que tem comunhão com o Senhor, igreja que é obediente, que obedece à liderança, obedece o caminho, obedece a palavra de Deus, obedece os desígnios do Senhor. Vamos ser igreja obediente? Noé foi obediente naquilo que Deus disse a ele. Por que Deus falou exatamente com ele? Porque ele era um homem diferente dos outros, como nós acabamos de ler aqui. Ele proclamava a justiça, tinha uma comunhão com Deus. E nesse exato momento, meus irmãos, nós precisamos de ser igreja mais do que nunca. Desliga dessas informações aqui, porque isso está te afetando. Desligue de redes sociais, porque isso está afetando muitas pessoas. E liga exclusivamente em Deus. Nós estamos tendo mais tempo para as informações externas do que tempo para ler Bíblia, tempo para jejuar, tempo para poder falar com Deus. Nós estamos nos preocupando muito de querer saber as coisas que acontecem no mundo. Irmão, quer saber as coisas que acontecem no mundo? Lê Bíblia. A Bíblia já anuncia antes que a internet anuncia para você. Vamos nós termos a cautela e o cuidado, porque Jesus está vindo para poder buscar a tua igreja. E vou terminar com Lucas capítulo de número 17. Lucas capítulo 17. Vou terminar com esse texto, que vai concluir exatamente com aquilo que estamos ministrando aqui nesse dia. Noé, ele continuou com a missão, ainda que os outros escarneciam dele, ele continuou falando daquilo que Deus, na verdade, havia dito para ele. Lucas capítulo 17, versículo 26 a seguir, diz assim: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Pois as pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio, os destruiu a todos. Jesus está chegando, meus irmãos. Jesus está chegando. Vamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Deus assim os abençoe em nome de Jesus. Não deixa que nada te impeça de continuar construindo algo. Vamos continuar construindo algo? Noé continuou construindo por um tempo muito longo, e todo mundo zombando dele. Ele continuou construindo com a sua missão. Quero convidar você nesse dia a aceitar Jesus como seu Salvador e voltar para os caminhos do Senhor. Como nós acabamos de ler aqui, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vai vir num dado momento que ninguém espera, em que ninguém esteja acreditando.
Jesus vem buscar a sua igreja. Te prepara para poder encontrar com o Senhor teu Deus. Aceita Jesus agora. Aproveite esta oportunidade e volta a tua vida exclusivamente para o Senhor. Também só quero lembrar os irmãos, antes de nós orarmos aqui, Santa Ceia no próximo domingo, dia 21, às 10 horas da manhã, aqui no canal, nos canais da igreja, logo após a nossa escola bíblica dominical. Então, Santa Ceia, pegue a sua Santa Ceia na sua congregação e aguarde até lá. Vamos orar, vamos jejuar e vamos buscar e continuar com a nossa missão. Vamos orar para encerrarmos? Deus, nesse momento apresenta a vida de cada um desses teus filhos que estão aceitando a Ti como Senhor e Salvador. Guarde eles, conduz eles, direciona eles, Pai, dê perdão dos pecados, escreve o nome deles no livro da vida. Jesus, eu peço a cura para aqueles que estão enfermos, peço a porta aberta para aqueles que necessitam, meu Deus, de uma providencia. Jesus, eu te peço neste momento que a tua boa e maravilhosa palavra esteja no coração de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus vos abençoe.